O livro de Gálatas, ele precisa ser lido tendo como contexto o capítulo 15 do livro de Atos. Então, Gálatas e Atos são textos muito complementares, até porque todo o livro de Atos forma o pano de fundo em que as epístolas foram escritas. Então, é bom ler as epístolas de Paulo, as epístolas, junto com o livro de Atos. E Atos capítulo 15, que é o texto que vai falar sobre o concílio de Jerusalém, ele é um texto que ele precisa ser lido para que a gente possa entender basicamente o que estava acontecendo ali no livro de Gálatas. Nós temos já a série da Síndrome dos Gálatas, que você precisa ouvir essa série, que ela está registrada nas plataformas digitais, para que você possa compreender um pouco mais do que nós vamos falar hoje. Mas basicamente era o seguinte: Paulo viu que alguns cristãos que haviam saído de Jerusalém e ido para a Galácia não estavam procedendo de acordo com a liberdade do Evangelho. E ele percebeu que até Pedro estava fazendo isso, porque Pedro, quando ele estava sozinho com os gentios, ele estava comendo com eles, estava tendo comunhão com eles. Aí quando chegou os judaizantes, ele parou de comer com eles. E esses judaizantes que haviam saído de Jerusalém, eles estavam dizendo assim: olha, Cristo é muito bom, só que vocês têm que circuncidar também para ser salvo, não basta só crer em Cristo, então vocês precisam de Cristo e mais alguma coisa. E Paulo se opôs a Pedro publicamente em relação a isso, não porque Pedro estava ensinando sobre isso, mas porque Pedro se deixou levar por essa forma de pensar. E isso deu um primeiro grande problema da igreja primitiva, E eles saíram da Galácia, então eles foram para Jerusalém tratar essa questão com toda a liderança da igreja primitiva. Isso deu uma treta grande, uma não pequena discussão, que ocasionou o primeiro concílio de Jerusalém. E eles decidiram então o que fazer, como tratar a questão da circuncisão e como tratar a questão da graça, porque não era uma coisa tão simples assim. Hoje, depois de 2000 anos, parece fácil, Mas Deus deu a circuncisão para Abraão, que é o progenitor de Jesus. Então como é que a gente vai negar a circuncisão? Mas Abraão, que é o progenitor de Jesus, é o pai da fé. Então como que a gente vai adotar a circuncisão? Não foi uma coisa tão simples deles resolverem. Então, isso já nos ensina que a questão da graça, ela não pode ser resolvida de uma maneira simplista. Segundo, que a questão de compreender equivocadamente a graça de Deus, ela é uma questão muito antiga. Dá para se dizer que o legalismo e a libertinagem, eles são os inimigos teológicos mais antigos do cristianismo. E os outros inimigos teológicos da fé cristã, eles vão ser soldados desses grandes generais, que de um lado nós temos então o legalismo e do outro lado nós temos a graça. E nós aprendemos também com isso, no Concílio de Jerusalém, que é uma questão relevante, é uma questão importante de ser tratada. Os primeiros líderes da igreja cristã, eles não se reuniriam com tanta urgência se fosse uma questão irrelevante. Então nós estamos falando da graça hoje, nós estamos insistindo nesse tema, porque sabemos que estamos passando uma fase como igreja em toda a terra, onde nós estamos vendo a transição de uma era cristã para a era pós-cristã. Nós estamos vendo o completar-se do ápice da iniquidade. Nós estamos vendo como o próprio Alves disse, nós estamos vendo dias de trevas, e nesses dias de trevas nós precisamos trabalhar para guardar a essência, a mensagem do Evangelho. E quando nós falamos de guardar a mensagem do Evangelho, nós precisamos trabalhar com seriedade, com honestidade em relação a tudo aquilo que se opõe ao Evangelho. Porém, eu já quero dizer para vocês que nós não queremos tratar desse assunto nessa manhã num espírito, como é que fala? Faccioso, sectarista, tipo teologia de trincheira, assim, sabe? Aquele negócio de ficar brigando e tal, igual aquelas coisas que a gente gosta de ver em rede social. Não é esse o sentimento. Muito pelo contrário, porque muitos irmãos no Brasil, presta atenção, muitos irmãos no Brasil, que adotam uma posição relacionada ao legalismo ou à hipergraça, são pessoas de Deus, são pessoas queridas, e nós anunciamos isso publicamente porque queremos que eles compreendam a mensagem do Evangelho, não porque queremos matar eles. Porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo: olha, exorta aqueles que contradizem a verdade, para que eles se arrependam e andem de acordo com a verdade. Então nós não estamos nos opondo ao legalismo e à hipergraça porque odiamos os nossos irmãos, mas porque nós amamos os nossos irmãos e sabemos o quanto a verdade tem poder de libertá-los e potencializar o ministério deles, a fim de que eles continuem sendo influentes para aquilo que condiz com as Escrituras.
Então, como o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, o intuito dessa demonstração visa o amor que procede de um coração sincero. Não use as partes desse sermão e nem de qualquer outro sermão da igreja local para tretar na internet. Em nome de Jesus, amém? Tamo junto. Gálatas capítulo 5 é um texto que ele vai resumir a mensagem de Gálatas. Porque o verso 1, o verso 4 ele vai dizer que aquele que busca a justificação pelas obras da lei está separado de Cristo. Então aqui ele combate a ideia do legalismo, de Cristo e mais alguma coisa. Só que no verso 13 ele vai dizer que não dá para usar a liberdade que é obtida mediante a justificação para dar lugar à carne. E aqui ele vai combater a libertinagem. Então, a epístola de Paulo aos Gálatas, ela vai tratar da centralidade da graça no Evangelho. Então, leia Gálatas, e aí quando você chegar no fim de Gálatas e você perceber que você não entendeu muita coisa, leia Romanos, que comenta Gálatas. E aí quando você lê Romanos, que comenta Gálatas, e não entender direito, leia Gálatas, que comenta Romanos, porque são cartas muito similares. Romanos vai falar da centralidade do Evangelho na igreja local, e Gálatas vai falar da centralidade da graça no Evangelho. São cartas que se complementam, e porventura a gente já estudou aqui, tem material nas plataformas digitais para que você possa estar se aprofundando, amém? Então vamos falar primeiro sobre o legalismo, ou legalismo / moralismo. Gálatas 3,11 vai dizer assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3,3: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então basicamente é o seguinte: o legalismo ele entende que a graça ela é tipo o motor de arranque do carro. Ela é tipo o ponto de partida do Evangelho. Então começa pela graça, Deus me salvou pela graça, agora é comigo. Por isso que Paulo fala, começou pelo Espírito, e agora vocês estão querendo completar na carne. Então Deus fez por vocês, agora vocês estão querendo fazer para Deus. Não faz sentido, porque a graça ela não é o motor de arranque, ela é o combustível do Evangelho. Ela é o ar do Evangelho, é o ar de tudo, porque Deus cria todas as coisas pela graça, e Deus redime todas as coisas pela graça, como nós vimos nas últimas semanas, quando falamos de graça comum e graça especial. Estamos juntos até aqui? Então, o que há de verdade nessa posição, é que a obediência aos mandamentos e preceitos divinos, ela é importante, como a gente vai ver no decorrer desse sermão. É importante obedecer a Deus. Estamos juntos? Dá um graças a Deus aí. Amém. Só que dizer que salvação resulta em obediência é muito diferente de dizer que salvação garante obediência. A salvação resulta em obediência, mas a salvação não é garantida pela obediência. Esse é o grande problema. E muitas vezes, esse é o grande desafio nosso, porque é um conceito teológico que ele está claro, na maioria de nós. A gente sabe que é salvo pela graça, a gente sabe que é só pela misericórdia de Deus, a gente sabe que está aqui. Até li uma frase hoje de um teólogo, que ele diz assim, a gente está aqui pela misericórdia de Deus, porque se fosse pela justiça ele tinha matado nós ontem antes de dormir. Isso é verdade, a gente sabe disso. Só que a forma como nós desenvolvemos a nossa vida cristã, ela pode apresentar traços de legalismo. Então nem sempre o legalismo ele vai se apresentar como uma confusão teológica, ele vai se apresentar como um desenvolvimento de uma vida cristã doente. Vamos lá, no esquema moralista, a visão que a pessoa tem de Deus, ela é determinada pelo desempenho humano e não pela revelação das Escrituras. Então é basicamente assim, se essa semana eu jejuei, orei, pequei pouco, não briguei tanto com a minha mulher, fui honesto no trabalho, fiz as coisas certinhas, eu tenho uma visão de um Deus que é bom. Aí se na outra semana, ou depois do culto, eu já brigo com a mulher, vai ver se vai comprar frango, vai ver se comprar maionese depois do almoço, ver o que vai fazer, nós já sai discutindo no carro e tal, daí eu já tenho aquele domingo ruim, daí meu time perde, eu falo palavrão de tarde, porque o Flamengo tá difícil, né? Daí eu já falo palavrão, daí eu já fico bravo, faço um monte de coisa errada e tal, daí na outra semana, meu Deus do céu, eu vejo um Deus mau diante de mim, um Deus severo. O problema do moralista é que a visão que ele tem de Deus é determinada pelo desempenho dele, não pela revelação das Escrituras. Então, é o meu desempenho que determina a visão que eu tenho de Deus, e não é a visão que eu tenho de Deus que determina o meu desempenho. Então, se eu estou bem, Deus é bom, se eu estou mal, Deus é mal. Isso vai gerar uma gangorra espiritual na nossa vida, porque eu nunca vou ter uma visão clara, eu nunca vou ter uma visão plena de quem Deus é.
E como nós somos definidos pela visão que nós temos de Deus, se a minha visão de Deus ela é inconstante, a minha vida vai ser como? Inconstante. Então, o legalista, ele é inconstante acerca da visão que ele tem de si mesmo. Porque, entenda algo, tudo é baseado em desempenho. Tudo é baseado naquilo que eu posso fazer, no quanto eu obedeço. Então, se eu me sinto alguém obediente, eu acho que eu mereço. Se eu desobedeço, eu acho que eu sou indigno. Mas o Evangelho diz que quando nós obedecemos, nós temos que nos sentir como servos inúteis, que não fizemos nada além da nossa obrigação. E quando nós nos sentimos como desobedientes, nós temos que entender que somos mais amados do que nós imaginamos. Então, segundo o Evangelho, quando a gente acha que presta, a gente tem que entender que não é nada. E quando a gente entende que não é nada, a gente tem que perceber que pelo Evangelho a gente é amado. Mas o moralista, o legalista, ele vai sempre tratar as coisas na base do desempenho e da comparação. Então, se eu estou perto de alguém, que eu acho que como é que a gente fala? Novo convertido, crente carnal, imaturo, então, ele não entendeu, eu me sinto um madurão, sabe? Agora, se eu vejo alguém que eu julgo ser mais espiritual que eu, nossa, olha como ele prega, olha o quanto ele jejua, olha como ele trata a esposa dele, eu sou uma desgraça, eu não consigo, Deus, tá louco, não dá, eu não consigo ser igual Alves, eu não consigo ser espiritual igual Fafa, meu Deus, minha vida é uma droga, eu morri. Aí se eu consigo ser melhor que alguém, eu sou o centro do coração de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Se a gente basear a nossa vida em nosso desempenho, a nossa vida vai ser uma desgraça. Porque parece-me que a gente não consegue ficar uma semana estável, né? Uma semana eu estou sendo generoso, mas vamos avançar para não ficar tão triste já no início da pregação, né? Então, no moralismo, se quem se justifica é o homem, quem passa a ser devedor de algo é Deus. Esse é o problema. Porque se eu obtenho a justificação pelo meu desempenho, Deus, mas por que eu não prospero? Eu sou dizimista há tanto tempo, e Deus, eu tenho orado pela minha mulher, por que ela não muda? E Deus, você me deve uma mulher melhor, você me deve um carro melhor, você me deve uma vida melhor, porque eu tenho pago um preço, Deus. Dá risada com ele, porque ele achou engraçado, né? Gente, não é assim. Só que passa a ser assim quando eu acho que a justificação vem por aquilo que eu fiz. E aí parece que Deus sempre está em dívida comigo. E aí isso abre a porta, né, para várias filosofias que elas vão se aliando à teologia, que nem, por exemplo, a teologia da prosperidade. Se eu sacrifico, Deus me deve. Porque eu acho que eu garanti isso pelo meu desempenho. Mas vamos lá. O João e o Thiago crescem. Aí o João pega meu cartão de crédito e me dá um presente de R$30. O Thiago vai lá, cata meu cartão de crédito e me dá um presente de R$100. Quem fez mais por mim? Ninguém, porque no final das contas quem vai ter que pagar a fatura sou eu. Então obediência para Deus, aquilo que C.S. Lewis diz, é poesia. Obediência para Deus é você pedir R$50 do teu pai emprestado, comprar um presente para ele e dizer, olha o que eu te fiz, pai. O pai recebe e fala, nossa, que legal, lindo, filho. É poesia, porque tudo vem do pai. Tudo é pelo pai. A criança que existe é fruto do pai. O dinheiro que está na mão da criança que existe veio do pai. É poético. Não é mérito, não é conquista. Por isso que na sala do trono, João peleou para achar um que é digno. Porque só ele é digno, só ele merece. É aí que está. Deixa eu ver aqui. Vamos obedecer o esboço. Por exemplo, o filho pródigo, né? Pai, eu estou fazendo certinho tanto tempo, você não me deve uma coisa igual você fez para ele? Então, ele acha que a bondade do pai para com ele é determinada em relação ao seu esforço. Só que isso produz uma vida de frustração, porque se eu falho, eu acho que eu não mereço. Se eu acerto, eu acho que Deus me deve. E aí, é o que a gente vai ver nessa citação agora, que ela diz o seguinte, cristãos
que não têm mais certeza de serem amados e aceitos por Deus em Jesus, independente de suas realizações espirituais presentes, são pessoas de uma insegurança subconsciente radical, mais do que os que não são cristãos, devido aos informes constantes que recebem no seu ambiente cristão acerca da santidade e da justiça, da santidade de Deus e da justiça que se espera deles próprios. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não creio que Deus me ama. Eu fico meio inconstante, assim, Deus me ama, mas não me ama. Hoje ele está de bom humor comigo, no outro dia ele está de mau humor. E ainda estou inserido num lugar onde se prega a santidade e se prega a necessidade de uma vida reta. Meu Deus, a minha vida vai ser um inferno. O pior lugar para um moralista é uma igreja, cara. Porque é ali que ele vai encontrar gente melhor que ele e gente pior que ele. E aí a vida dele vai ser essa gangorra espiritual. Porém, João capítulo 15, Jesus disse, assim como o Pai me ama, eu vos amei, certo? Então, Jesus não nos ama porque somos bons, Ele nos ama porque Ele é amado, tá? Então, a aceitação, o amor e a aceitação que Jesus tem por nós, ele não depende do nosso desempenho moral, ele depende da firmeza do amor do Pai por Ele. Então, Jesus vai te amar até o Pai amar Ele. Amém? Você quer mais segurança que isso? Para mim deixar de ser amado, a Trindade tem que entrar em crise. Gente, isso aqui é difícil dormir com isso. Para Jesus me amar menos, o Pai tem que amar menos Ele. E para o Pai ter que amar menos Ele, o Pai tem que deixar de ser imutável. E para o Pai ter que deixar de ser imutável, ele tem que deixar de ser Deus. Então, o amor de Cristo por mim, por nós, está tão guardado, porque ele depende do amor do Pai por Ele. Cristo nos ama não porque somos bons, Ele nos ama porque Ele é amado. De sorte que isso também tem uma implicação relacional, porque nós amamos as pessoas não porque elas são boas, mas porque Cristo nos ama. Porque assim como o Pai me amou, eu vos amei, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Está vendo como é que isso se estende no campo das relações? Só que aí tem um problema, né? Eu passo ali, sei lá, 5, 10 anos numa igreja e estou sendo ensinado a pensar o evangelho por uma perspectiva legalista, desenvolvo uma fé a partir de uma perspectiva moralista, legalista e tal, aí de repente eu começo a ler a Bíblia, motivado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Eu falo, gente do céu, estavam mentindo para mim, eu fui enganado. Gente, isso tudo é religiosidade. É tradicionalismo, aí a gente começa, né? É religiosidade, é tradicionalismo, peraí, isso aqui é lei de homem, não é assim e tal. E aí existem 3 reações possíveis diante dessa crise que a pessoa entra. A primeira delas é ela desvia, ela fica louca. Eu fui enganado, criei minha família aqui durante 20 anos e estava tudo errado, matei meu casamento. Quantas vezes fui no culto de medo de perder a salvação, daí perdi a mulher por causa disso. Quantas vezes eu falo, o cara fica louco, o cara desvia. Aí tem a segunda reação, que ou ele passa a crer no evangelho. Ele entende, gente, eu estava num extremo, mas agora eu entendi a centralidade do evangelho. Mas tem uma reação alternativa, que não é nem que a pessoa se desvia, e nem que a pessoa de fato se converte, mas ela vai para o outro extremo. Daí ela, não, é religiosidade isso aí. Não, isso é tradição, isso é a lei de homem. Jesus nos libertou. Nós somos salvos para a liberdade. Aí eu não sei se você conhece alguém que é assim, alguém que tipo, o cara era o crente mais aparentemente top das galáxias, e agora o cara tá esquisitaço. Vocês falam, gente, é você. O cara fica tão rebelde que se ele não tem tatuagem, ele até faz uma. Ele ia para a praia de calças, agora ele põe bermuda para mostrar que ele não é religioso. Ele fala até uns palavrão que ele nem falava quando era criança, mas agora tem que falar uns palavrão que ele não é religioso. Que estranho, né? E isso tudo, gente, a gente tem que entender o seguinte, isso aí trata-se daquilo que a gente pode chamar de hermenêutica do trauma. Porque quando não há absolutos, aonde a gente vai interpretar as escrituras, a vida, o mundo, a gente vai passar a interpretar as escrituras, a vida e o mundo, pautado nas nossas experiências, sejam elas positivas ou negativas.
E quando eu leio a Bíblia, quando eu leio o mundo, quando eu leio a vida por uma perspectiva de um trauma, eu vou tentar me distanciar o máximo possível daquilo que me traumatizou. Porque qual que é o lugar mais distante de um extremo? O outro. Isso acontece no campo teológico. O cara teve uma experiência traumática no pentecostalismo, agora ele vira um sensacionista louco, calvinista, que arrebenta tudo na internet, ele vira uma desgraça. Aí o cara teve um problema com a tradição reformada, e agora ele nem lê a Bíblia mais, porque agora é fogo, é chu, é cheio, é chá. Não pode ler a Bíblia, porque a letra mata. Queimar. Isso tudo é uma hermenêutica traumática. É uma forma de ler as Escrituras pautada numa ferida. Por isso que daí a gente vê as pessoas oscilando de um extremo para o outro. E hoje nós vemos um fenômeno sociológico, pelo menos na igreja brasileira, que acho que a igreja norte-americana e europeia, ela já está bem mais adiantada a nível de decadência, tá? Mas hoje nós estamos vivendo um problema na igreja brasileira, que as pessoas elas estão deixando de lado um evangelho caracterizado pelo legalismo e pelo moralismo, e pessoas que ou estiveram aprisionadas num sistema moralista, ou que tiveram experiências traumáticas com pessoas moralistas, tipo o filho de crente, e o pai era religioso e agora ele vira o cara da hipergraça. E aparentemente ele está enxergando as Escrituras, não, porque a Bíblia diz assim, não era assim e tal, não, mas isso tudo é trauma. Isso tudo é alguém que foi traumatizado. Quando a gente sai de um extremo para o outro, isso é trauma. Então a gente não precisa migrar de um lado para o outro pautado numa ferida, pautado num trauma. E hoje, por isso que a gente vai dedicar uma atenção maior a essa questão da hipergraça, porque é o que tem mais crescido no Brasil hoje. Tem crescido igual, né? Então existem 3 formas, de você reagir quando você percebe que é moralista. Ou você se desvia, ou você entende o evangelho e você vai para outro extremo. E agora a gente vai falar do outro extremo. Queria indicar esse livro aqui, do N. Gruden, Teologia da Livre Graça, 5 maneiras em que ela diminui o evangelho. O que mais me encorajou nesse livro foi a cordialidade pela qual ele trata esse assunto e reconhece que existem irmãos em Cristo que pensam equivocadamente sobre o evangelho, mas mesmo assim não deixam de ser irmãos em Cristo. E ele chama de livre graça e não hipergraça, porque aqueles que defendem aquilo que a gente chama de hipergraça chamam de livre graça. Ele fala assim, então eu vou chamar eles por aquilo que eles gostariam de ser chamados. Então agora a gente vai falar hipergraça e livre graça algumas vezes para que você entenda que a gente está falando da mesma coisa, tá? E, consequentemente também, Tim Keller é um comentário sobre Gálatas para você, A gente já indicou várias vezes esse livro, mas ele vai te ajudar muito na sua compreensão sobre esse assunto. Então, o que a livre graça defende? Ela afirma que Deus não requer nada de nós, a não ser a fé, para que sejamos salvos e desenvolvamos uma vida cristã. Sim ou não? Sim. Aqui a gente entra no primeiro problema, porque não está errado em primeira vista. E aqui a gente entra num ponto, que é a questão da sutileza da hipergraça, é porque, escandalizem agora, a maioria das afirmações polêmicas feitas pelos pregadores da hipergraça nos últimos 3 anos, ela tem um ponto de verdade. Se você for honesto com as Escrituras e com o que a pessoa disse, não com o espantalho que você criou daquilo que ela disse, porque às vezes a gente fica batendo em espantalho. Não, se você for honesto com o que a pessoa disse e com o que a Bíblia diz sobre o que ela disse, falar, errado ele não está. Mas não tem muito sentido, porque quando você vê a forma como isso se aplica, aí você percebe, não faz sentido. É tipo o diabo no deserto, Olha, você é o filho de Deus, errado você não está, mas se eu sou o filho de Deus para isso que você está falando, então você está errado. Esse é o ponto. Porque o próprio Martinho Lutero ele diz o seguinte, nós somos salvos pela fé, mas a fé que nos salva não está sozinha. Então é fato que nós somos salvos pela fé, isso é uma verdade, mas nós precisamos entender que toda heresia precisa de uma verdade para existir. Toda heresia se alimenta do evangelho. Então, é fato que nós somos salvos pela fé, mas como o Martinho Lutero disse, a fé que nos salva, ela não está sozinha, e aqui está o ponto que é a sutileza,
Judas, capítulo 1, verso 3 e 4, o apóstolo diz assim: amados, Judas está lá entre 3 João e Apocalipse. Amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram ou se infiltraram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Judas aqui ele pega um pouquinho mais pesado, ele não chama de irmão, né? Mas tem esses dois tipos de pessoa, tá? Tem gente que é irmão e tem gente que é do mal mesmo, que convertem em dissolução ou em libertinagem a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, eles se infiltram, eles se introduzem. Isso é muito sutil e é aqui que nós precisamos prestar atenção. Então, aparentemente, existem muitas afirmações que elas são corretas em primeira vista, mas quando essa afirmação ela é colocada em prática, você vê que ela não faz sentido com o corpo doutrinário das Escrituras. Jesus levou os meus pecados. Uau, isso é fato, isso é bíblico, mas aí então isso significa que agora não existe mais pecado? Então eu não posso mais sentir culpa, porque quem sente culpa é alguém que pecou, e quem foi salvo não é mais escravo do pecado, porque não existe mais pecado, porque Jesus destruiu o pecado e o diabo. Então eu não posso mais sentir culpa. Olha que louco, irmão. Só que aí o João escreve lá em 1 João: amados, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequeiem, mas se vocês pecarem, não, mas peraí, não era bem isso que eles estavam querendo dizer. Aí a coisa vai ficando complicada, entendeu? Então é tudo muito sutil. Mas fica tranquilo, tá? Isso aqui não é uma coisa, ai meu Deus do céu, então quer dizer que se eu não for um teólogo e tal, eu vou se desviar. Não, irmão, fica tranquilo que até o final a gente vai receber graça para andar na centralidade do Evangelho. Então vamos falar de alguns pontos centrais daquilo que nós podemos chamar de teologia da hipergraça ou da livre graça. Ela se baseia num conceito incompleto de arrependimento e na relativização da sua real importância. Então, eles afirmam que arrependimento não é necessário à fé salvífica. Então, você não precisa se arrepender para crer. O arrependimento ele é opcional. Você pode se arrepender ou pode não se arrepender. Se escapar uma risada de mim agora, não é deboche, porque é tão trágico que a gente tem que rir, mas eu vou tentar não rir. Eu não quero que pareça tão, não é pejorativo, mas é que é trágico isso, porque, né? Você pode se arrepender ou pode não se arrepender. Só que o Novo Testamento, ele afirma que fé e arrependimento andam juntos. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, pregação de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Confissão histórica, uma confissão de uma igreja histórica, a Igreja Batista, ela vai dizer assim: arrependimento e fé são experiências inseparáveis da graça. Arrependimento é um autêntico ato de se voltar do pecado para Deus. Fé é a aceitação de Jesus Cristo e a dedicação de toda a personalidade a Ele como Senhor e Salvador. A justificação é a graciosa e plena absolvição da parte de Deus, com base nos princípios de sua justiça, de todos os pecadores que se arrependem e creem em Cristo. Então, fé e arrependimento são essenciais à salvação, tanto que o autor de Hebreus vai falar sobre os princípios elementares, como arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Mas aí há quem diga que, não, tem que se arrepender, concordo com você. Mas é que arrependimento não é isso que você está dizendo que arrependimento é. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é só isso. Aí eles afirmam que arrependimento ele é apenas uma questão intelectual, cognitiva. Eu passo a reconhecer que preciso de um Salvador. Eu reconheço esse Salvador em Jesus Cristo e está tudo certo. Mudei minha mente, agora eu preciso não mais me salvar, não preciso mais ser um religioso e eu sou salvo em Jesus. E arrependimento é só isso. Então, eles defendem que a ideia de arrependimento, ela se detém apenas no campo do intelecto, é apenas a mudança de mente. Felipe, mas arrependimento não é metanoia? Sim, porém, a Bíblia foi traduzida no grego, mas foi escrita por escritores judeus, ou hebreus. O único gentil que escreveu o Novo Testamento foi Lucas. Então, quando eles falavam arrependimento,
A tradução do verbo era metanoia, mas quando eles diziam arrependimento, eles pensavam no conceito grego de techuvá, aliás, no conceito hebraico de techuvá. E arrependimento, que é techuvá no hebraico, significa mudança de rumo, mudança de vida, retorno. Voltem-se para Deus, isso é arrependimento. Então, apesar de arrependimento ter um sentido relacionado a uma questão cognitiva e intelectual, metanoia no grego, arrependimento, que foi o que eles tinham em mente quando usaram esse termo, fala de uma mudança de vida. É por isso que João Batista ele diz assim: deem frutos de arrependimento. Não adianta vocês ficarem dizendo que são filhos de Abraão, ou seja, não adianta vocês apoiarem a fé de vocês no fato de que vocês são eleitos, sem vocês darem frutos dignos de arrependimento. Então, o Novo Testamento começa com o primeiro pregador do Novo Testamento dizendo que o arrependimento precisava ser evidenciado em frutos. Então, primeiro, arrependimento é necessário à fé salvífica. Segundo, arrependimento não é apenas uma mudança de mente, ele tem a ver com uma mudança de vida que produz frutos dignos de arrependimento. E aí, há quem diga que, tá, tudo bem, mas não pode ficar pregando arrependimento. É complicado, gente. Porque alguns entendem que, de acordo com Romanos capítulo 2, verso 4, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, eu não tenho que pregar arrependimento. Só os apóstolos do Novo Testamento que sempre pregavam arrependimento em seus sermões no livro de Atos. Né? Leia os sermões do livro de Atos, sempre vai falar sobre arrependimento. Até aqui, Atos 20, deixa eu achar. Atos 20, você anotar em casa, anotar ele em casa, Atos 20, verso 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé. Então eu preguei para eles que eles precisam se arrepender. Mas eles sugerem que nós não precisamos pregar arrependimento porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E de fato, Romanos 2,4 diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Estamos juntos? Mas existe uma falha de interpretação muito grotesca acerca desse verso, porque Romanos 2,4 faz parte de uma seção onde Romanos 1 ao 3, Paulo está falando sobre a depravação total do homem. Então essa fala de que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, ela está num contexto onde Paulo ele começa o verso 18 dizendo assim: a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça. E ele vai terminar essa sessão no capítulo 3 dizendo que não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não é apenas falar da bondade de Deus. Não, Deus é bom, não pode falar de juízo, não pode falar de sofrimento, não pode falar de coisa ruim, coisa difícil, porque se a gente falar do quanto Deus é bom, as pessoas vão se arrepender. Existe certa verdade nisso, gente, porque o amor de Deus nos constrange. Só que a boa nova do Evangelho, ela consiste no fato de que em Cristo, Deus achou um jeito de não matar você. O Evangelho é isso, é Deus dizendo para o homem: eu encontrei no meu filho uma forma de não te matar. Porque você estava destinado a ser morto. Mas em Cristo eu não vou te matar. Olha só que legal. Isso é bondade, isso é a boa nova. Deus não vai nos matar porque encontrou um jeito em Jesus. Então, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, mas é a bondade de um Deus tão bom que encontrou um jeito de não matar nós. O próximo ponto, é que ela produz uma falsa certeza de salvação. Por quê? Porque as boas obras, elas não são necessárias após a conversão. Elas são opcionais. Pode ser que tenha boa obra, pode ser que não tenha. Então você define, se você quiser praticar boas obras, não tem nada, não pode dizer que pode, se você quiser. Só que as Escrituras dizem no próprio livro de Gálatas que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Então, se a gente deixar a vida nos levar, a carne vai prevalecer. Então, elas não sugerem que as boas obras elas são evidências necessárias à salvação. Elas podem acontecer ou não, pode ser que a pessoa se converta, pratique boas obras e depois de um determinado momento da vida dela se desvie e pare de praticar essas boas obras como evidências da salvação e ela abrace uma vida completamente igual ou pior à vida antiga que ela tinha, mas ela é salva porque um dia ela creu. Não faz sentido, né? Amém? Amém. Amor de Deus, diga amém, irmão, para mim crer que vocês creem.
Paulo diz, né, 2 Coríntios 13, examinai a vós mesmos para ver se vocês realmente estão na fé. Então nós precisamos, você tem que acordar pensando assim, cara, se olha no espelho, eu sou crente, eu nasci de novo. Não espere teu pastor perguntar isso para você, faça isso. Procure em você evidências de que Cristo te alcançou. Não há uma ênfase clara num relacionamento pessoal com Jesus, isso também é um ponto. Eles se apoiam nas promessas de Jesus, no que Jesus fez, não em quem Jesus é. Então, Jesus, ele é um cordeiro ideal, mas ele é um padrão relativo. Então, como meu substituto, ele é um absoluto, mas como meu exemplo moderador de natureza, caráter, comportamento, pensamento e vida, pode ser aqui, entendeu? Então, Cristo é um absoluto em sua obra, mas numa relação com Ele, onde Ele é um parâmetro para a minha vida, é relativo. Então, nós precisamos entender que se Cristo, Ele é um substituto ideal, Ele também é um exemplo perfeito. Estamos juntos? Se Cristo é um substituto ideal, Ele também deve ser reconhecido como um exemplo perfeito, amém? Existe uma desconexão muito clara com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o livro da lei, então se a lei caducou, não há valor no Antigo Testamento, apenas um valor histórico. Eles não entendem que o Antigo Testamento tem algum valor ético ou moral. O outro ponto é que há uma desconexão com a história da igreja, porque muitos sugerem o seguinte, olha, Calvino, Lutero, e o Jonathan Edwards, Spurgeon e todos os grandes teólogos, todas as grandes confissões de fé e credos na história da igreja, eles não entenderam bem. Então, entre Calvino e Lutero, Cristo e Paulo, eu prefiro ficar com Cristo e Paulo. Nossa, como é bonito, né? Só que eles esquecem que a questão não é entre Cristo e Calvino, é entre a interpretação de Calvino e a tua. Então, entre a tua interpretação de Cristo e a interpretação de Calvino. E eu prefiro ficar com que Calvino e todas as pessoas que tiveram uma influência relevante na história da igreja tiveram acerca de Jesus, do que com a tua interpretação. Então, não é Cristo e Calvino que estão em oposição, é a minha interpretação e a interpretação de Calvino. É a minha interpretação e a interpretação de Lutero. Então não é que a gente é crente raiz, não, eu prefiro Jesus, eu não sou de Lutero, eu não sou de Spurgeon, não, você está concorrendo com eles a uma interpretação das Escrituras, e você não fez nada relevante, ele sim, amém? Por último, não há metanarrativa, porque se não existe uma consideração do papel do Antigo Testamento, se não existe um reconhecimento da história, a gente surgiu no século 20. E se não há metanarrativa, não há cosmovisão, porque toda cosmovisão depende de uma metanarrativa. E se não há cosmovisão, não há absoluto que regule os princípios éticos e morais. E se não há cosmovisão que regule princípios éticos e morais, qualquer cosmovisão pode entrar. Então tem espaço para o materialismo, tem espaço para o humanismo, tem espaço para o liberalismo, e aí cada um vai entender como preenche o vácuo formado pela ausência de uma cosmovisão cristã sólida. É por isso que tem algumas variações que pendem mais para o lado coach, tem outras variações que pendem mais para o lado humanista, tem outras variações que pendem mais para o lado liberalista. Não é tudo falindo, não é tudo igual, mas cada uma vai variar por um lado, buscando preencher o vácuo criado pela ausência de uma cosmovisão cristã. Precisamos entender que são duas faces de uma mesma moeda. Legalismo e libertinagem são duas faces de uma mesma moeda. Moralismo e permissividade são duas faces de uma mesma moeda, porque no final das contas, elas são duas formas de rejeitar a Deus. A gente acha que ou a gente reconhece ou a gente rejeita a Deus, mas existem duas formas de rejeitar a Deus, ou indo para o lado do legalismo, ou indo para o lado da libertinagem. Só que é complicado porque começa com duas formas de compreender equivocadamente a graça e se tornam duas formas de rejeitar a Deus dentro da igreja. Não há centralidade do evangelho, não há ateísmo assumido. E aí um ateu se torna mais sincero do que uma pessoa assim, que ela é moralista ou ela é libertina.
E isso está formando uma geração de pessoas que elas não são evangelizáveis, embora não tenham se convertido e estão dentro da igreja. Porque como é que você vai dizer para o moralista, ou como é que você vai dizer para o cara que ele entende que Jesus salvou ele e não precisa fazer nada, de que ele está errado? É mais fácil você alcançar um povo não alcançado do que alguém que rejeitou Cristo dentro de casa. A gente sabe disso com o exemplo do povo judeu no primeiro século. Então, esse é o nosso campo missionário no século 21. Pessoas que estão se perdendo dentro de casa. Por isso que nós precisamos ressaltar, por isso que nós precisamos reivindicar a mensagem do Evangelho. Isso produz uma vida cristã, pessoal e comunitária, que ela é doente. Porque o legalismo, ele reprime a natureza humana. O relativismo, ele ignora a natureza humana. Nenhum dos dois crucificam. Natureza reprimida e natureza ignorada não significa natureza crucificada. E nós não precisamos reprimir nem ignorar a natureza humana. Nós precisamos crucificar e redimir a natureza humana à luz das Escrituras. E o moralismo e o relativismo, eles não são capazes de tratar os problemas oriundos da vida da igreja local. O moralismo e a libertinagem, eles não têm poder para tratar um casamento arrebentado. Eles não têm poder para restaurar a relação de um pai que odeia o filho, de um filho que odeia um pai. Então é atraente, é bonitinho, até sentar com uma família destruída numa mesa que vai durar a madrugada inteira. Porque não adianta dar bons conselhos. Não adianta dizer faça isso e faça aquilo e vai dar tudo certo. Também não adianta dizer que... Fica um mês sem vir na igreja e depois não sabe nem usar o microfone. E também não adianta dizer, não, está tudo certo. Parece atraente, mas não tem nenhum potencial redentivo na hora do vamos ver. Isso produz um impacto social irrelevante. Porque o moralismo, ele vai produzir um conservadorismo barato baseado em compensação. Mas peraí, eu sou uma pessoa de bem, eu sou um trabalhador honesto, então o que eu tenho a ver com a corrupção? Eu não sou homossexual. Porque hoje em dia parece que a salvação vem em não ser gay, né? Adão também não era gay, tá? Mesmo assim ele botou tudo a perder. Por outro lado, o liberalismo ou a permissividade, eles não se importam nem com a transformação pessoal, quanto mais com a transformação social. Então, como que alguém que não entende a necessidade de abandonar os seus vícios em imoralidade, fornicação, pornografia, adultério, como é que essa pessoa vai se preocupar com tráfico humano? Como é que um trabalhador que não entende a necessidade de parar de sonegar imposto, de oprimir seus empregados, como que ele vai se preocupar com a dívida externa de países de terceiro mundo? Não se preocupa. Então parece atraente. Mas sabe até onde que parece atraente? Até você ter que colocar aqui no banco da igreja a menina, que é filha do cara que abusou dela durante 35 anos, e o cara que abusou dela durante 35 anos, e ela olhar para ele e ver o pregador dizendo que ele não precisa mudar de vida para se converter a Jesus. Fala para ela. Fala para ela que isso é redentivo. Zaqueu, você pode até se converter, mas não precisa parar de extorquir as pessoas. O que a conversão de Zaqueu iria servir? De nada. Não traria esperança nenhuma para as pessoas. Então, se o evangelho transforma só a forma, ele vai colocar, tipo assim, maquiagem num demônio. E se o evangelho não transforma nada, ele vai fazer com que a pessoa permaneça um demônio. Então, que esperança há para a sociedade em relação à nossa conversão, se a nossa conversão não muda nada? Aos 16 anos de idade, eu estava tentando matar minha mãe, antes de me converter. E se o evangelho não precisasse mudar nada na minha vida, como ela agradeceria a Deus pela minha vida hoje? Então não traz nenhum engajamento social, cultural que é relevante. E por fim, vai produzir uma visão equivocada que a sociedade tem acerca de Deus. Porque
Nós olhamos para Cristo para entender as Escrituras, mas a sociedade olha para o corpo de Cristo para entender a Bíblia. Então eles vão olhar para a igreja e falar: gente do céu, que é o que o Bonavox falou, eu amo Cristo, odeio o povo dele. E aí a gente vai apresentando uma caricatura de Cristo por conta de um espantalho de evangelho que a gente inventa. Por isso que é necessário trazer a sobriedade, por isso que é necessário reivindicar a centralidade do evangelho. E não é simples, tá? É paradoxal. A conta fecha com os seus paradoxos. Sou santo, mas estou sendo santificado. Fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Eu fui liberto da lei, para quê? Para a lei. Essa afirmação me deixou estarrecido essa semana. Tim Keller diz que Cristo nos libertou da lei para a lei. Então nós não somos mais obedientes à lei para se salvar, mas nós somos salvos para que nós possamos obedecer à lei no nosso coração. Isso é lindo, gente. Então, rompendo com esse ciclo vicioso, entenda algo. Primeiro, salvação não se resume à justificação. Porque esses dois lados, eles não vão enfatizar salvação, eles enfatizam justificação. Mas, para mim se justificar, eu preciso de Cristo, mas eu também preciso obedecer. Não, para se justificar, você só precisa de Cristo, não precisa obedecer. E fica nisso, só que a justificação é um capítulo da redenção. Ela não resume a redenção. E no programa completo da redenção, há espaço para Cristo, para a graça, para a fé e para as obras. Cada uma dentro da sua timeline. Estamos juntos? Segundo ponto, leia e interprete a Bíblia buscando a glória de Deus. Não leia, não precisa ler a Bíblia buscando benefício pessoal, uma vez que o autor, que o inspirador das Escrituras é por nós. Então, se aquele que inspirou as Escrituras, ele está a meu favor, ler as Escrituras para a glória dele nunca vai me prejudicar. Não precisamos ler as Escrituras pautadas em nossos traumas, não precisamos ler as Escrituras pautadas em nossas expectativas, porque no momento das nossas fragilidades, nós vamos ser tentados a ter uma interpretação alternativa das Escrituras. Não é necessário. Todas as vezes em que a gente buscar ler as Escrituras para a glória de Deus, nós não seremos prejudicados. Próximo ponto, se conecte com a história. A história não começou no século XX, tá? Fique tranquilo. Se o Evangelho chegou até aqui é porque tem verdade. Se existe igreja há 2000 anos é porque o Espírito tem preservado a igreja. Não jogue fora a história. Tem muitos erros na história pelos quais nós podemos aprender. Mas tem coisas que já foram estabelecidas que são marcos que nós não precisamos remover. Verso 13 de Gálatas 5 diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, isso é contra o legalismo. Não useis a liberdade para dar lugar à carne, isso é contra a permissividade, mas servi uns aos outros pelo amor. Isso aqui é a antítese em relação aos extremos. Não é que a gente vai deixar de falar de salvação, mas é que a gente vai avançar para coisas superiores, porque eu acredito que quem está preocupado em amar o irmão como Cristo o amou, vai amar segundo as Escrituras. Estamos juntos? Então, o amor do Pai, ele é materializado na graça, e ele como Paulo Borges diz, ele é estabelecido na comunhão. Então, na medida em que nós mantemos comunhão uns com os outros, nós guardamos a graça. A comunhão fundamentada no amor, ela é um meio da graça. Não ande sozinho, sirva o teu irmão. Então, nós precisamos entender que já fomos salvos, e não há nada que possamos fazer para tentar se salvar. Estamos juntos? Então a gente não vai precisar pender para um lado moralista. Só que se nós somos salvos e nós temos um grande mandamento, que é o mandamento de amar o nosso irmão, convém, para a glória de Deus e para o benefício do meu irmão, que eu produza boas obras. Então, eu não busco ser um cristão bíblico para que isso me coloque em crédito com Deus, mas a Juliana precisa de um marido de Deus. O Tiago, o João, a Giovana e a Helena precisam de um pai que é um homem de Deus. A família dos que creem merece alguém que é um homem de Deus. João capítulo 17, em favor de vós que eu me santifico. Então não é em meu favor, é em favor dos meus irmãos. Então não é você ser santo para diminuir tua culpa com Deus.
Isso está em Cristo, justificação. Mas é você ser santo porque você foi dado a um povo que merece um homem santo, que merece uma mulher santa. Cristo merece isso como fruto do seu penoso trabalho. Então, na medida em que nós servirmos uns aos outros em amor, motivados pela motivação de Cristo, nós iremos guardar a graça na centralidade do Evangelho. Porque nós não vamos pensar em salvação pensando em nós. Vou ser salvo se acontecer isso. Fui salvo, então não preciso fazer nada. Isso é pensamento de quem está olhando para si. Porque quem está olhando para o irmão, assim como Cristo olha para o irmão, não tenta mais se salvar, mas sabe para que foi salvo. Amém, irmãos?